Dejo entonces con ustedes al profesor José Eustaquio Romao de los Institutos Paulo Freire del mundo. Profesor. Buenas tardes a todas e a todos. Eu queria, como sempre, desculpar-me, em primeiro lugar, por el portunhol. Pero es un esfuerzo para ser comprendido la comunicación. Si yo hablo en portugués, me olvido de hablar despacio y puedo crear problemas de comunicación. Yo sé que yo no hablo espanhol ni castellano, yo hablo portuñol mismo, porque en Argentina hablaba para los gremios docentes, y yo conté esa historia la vez passada, e estava muito convencido que falava espanhol, e ao fim do evento, docente me buscou e me disse: estou muito contente porque compreendi perfeitamente su português. Então, eu me convenci que eu não falo espanhol. Es un esfuerzo para la comunicación y les pido perdón por los asesinatos del idioma, tan bonito que es el idioma castellano. Aprendí también el mes pasado en Cataluña que no se puede decir español, es castellano, porque español es una creación de los dominadores y tal, como esto para los catalanes, ¿sí? Entonces, yo no hablo ni español ni castellano. Bueno, Dante me pidió para hacer algunas reflexiones en una universidad como esta, Universidad Tecnológica Metropolitana, puede parecer en el pensamiento de Paulo Freire una situación insólita, porque Paulo Freire foi conhecido, ou é conhecido em todo o mundo, como criador de método de alfabetização de adultos e, em geral, de adultos rurales, porque trabajó todo el tiempo en el campo, cuando intentó alfabetizar adultos. Entonces, en una universidad metropolitana, Paulo Freire, ¿cómo? Y en una universidad trabajó en educación básica y tecnológica, además. Entonces, es insólito. Yo estoy aquí con esta dificultad. Además, hay un problema que quería compartir con ustedes. En mi país y en muchas partes del mundo, Paulo Freire está siendo expurgado. Paulo Freire es acusado de ideologización de la educación y, por lo tanto, conducente a un desperdicio de tiempo de todos los que lo aplican, porque no resulta, no logra resultados, ni en la alfabetización. En mi país hay la promesa, la amenaza de un expurgo a partir de 1 de enero, que las pocas escuelas brasileñas que incorporaram o legado de Paulo Freire, científico, ideológico, político, serão expurgadas. Será proibido Paulo Freire em meu país. Querem exilá-lo
de nuevo, aunque esté muerto. Entonces, es más insólito hablar de Paulo Freire en un momento como este. ¿Sí? Además de insólito, yo estoy distante de mi país, geográficamente, estoy un poco más seguro, porque ustedes no tienen idea de que lo que pasamos ahora en el país, porque tenemos las brigadas bolsonaristas que son muy violentas y que amenazan cualquier persona que piensa diferente de ellos. Pero estoy un poco seguro y puedo decir algunas cosas que yo no puedo decir en Brasil sin correr algunos riesgos físicos. Entonces, quería decir que voy a comenzar por tecnológica. Cuando invitamos Alvin Toffler, el escritor y creador del libro La Tercera Ola, y que discutía fundamentalmente las cuestiones tecnológicas en la educación, abrió su conferencia en São Paulo diciendo, hace muchos años atrás, Paulo Freire estaba vivo, y decía que no comprendía el porqué de la invitación, porque el hombre que más comprendía tecnología aplicada a la educación era Paulo Freire, era un brasileño. Entonces, ¿por qué un costo tan alto con un conferencista invitado que venía de los Estados Unidos para hablar de una temática en que el más importante especialista del mundo vivía en São Paulo? Se quedaría mucho más barato invitarlo. Esto dijo Alvin Toffler. E nosotros nos quedamos um tanto quanto perplejos com esta afirmação. Paulo Freire desarrollou um sistema ou reflexões consistentes sobre a tecnologia aplicada à educação. Era a questão, a indagação que nós, eu, Moacir Gadot e outros companheiros que estávamos na conferência, nos quedamos atônitos, mirando um ao outro, que quer dizer esse homem. Bueno, uma outra coisa é que Paulo Freire, na universidade, como Paulo Freire jamais escreveu algo sobre a educação superior. Todo o tempo de sua vida estuvo trabalhando com a educação básica de adultos. E, por lo tanto, não disse nada sobre a universidade, o rol de los intelectuales, e coisas como estas. E, finalmente, a área urbana, as áreas metropolitanas tão complexas do mundo atual, que Paulo Freire deu alguma contribuição a isso? Como? Onde está escrito? Em que obra? De los 36 livros que publicou? Ou em seus textos aislados, textos, artículos publicados por todo o mundo. Bueno, eu queria começar por isso. Em primeiro lugar, se Paulo Freire fuera vivo, é uma provocação para nossa conversa, nossa conversação, nossa prática. ¿Sí? Se Paulo Freire fuera vivo, a mi juízo, estaria escrevendo, neste momento, a pedagogia do oprimido de la educação superior. ¿Por quê? Porque escreveu, discutiu educação superior, pero é uma obra não conhecida. Paulo Freire estuvo em México, em
em um seminário muito importante, discutindo com intelectuais de todo o mundo, por vários dias, sobre a universidade, o rol da universidade e de los intelectuais. E este seminário, lamentavelmente, não está publicado em sua integralidade hasta hoje. Estamos tentando preparar uma publicação, porque é a manifestação explícita de Paulo Freire sobre suas preocupações com esta instituição que chamamos universidade. E uma primeira reflexão é que há que reinventar a universidade, porque a universidade, em seus quase um milênio, se distanciou, eu não sei como dizer, se distanciou de seu rol mais importante, que é a formação de los formadores. Esta foi uma das sentenças mais importantes que Paulo Freire proferiu nesta discussão com os intelectuais. Ou seja, esta instituição de quase mais de 900 anos ha se distanciado cada vez mais de sua missão mais importante, de duas missões mais importantes desta instituição, que foi a formação de los formadores e a criação de um abismo entre a universidade e a sociedade. Essas duas reflexões ou duas provocações de Paulo Freire podemos depois, se houver tempo e ser adequado em uma sessão como esta, de discutir. Em segundo lugar, nesta discussão que ocorreu em México, em la UNAM, a Universidade Autônoma Nacional de México, Paulo Freire desenvolveu uma teoria do rol de los intelectuales em relação a suas responsabilidades em relação à sociedade. É uma provocação também. A meu juízo, ha superado Antônio Gramsci sobre a definição de los intelectuales orgânicos. Não quero descalificar nem diminuir a importância de Antônio Gramsci em las concepções sobre os intelectuales orgânicos. Não é isto. Pero Paulo Freire avança, dá passos adelante sobre o que Gramsci compreendeu como intelectual orgânico de las camadas, de los sectores oprimidos de la sociedade. A meu juízo, avança alguns passos importantes nesta concepção. E que, de acordo com Paulo Freire, compete a universidade a formação destes intelectuales orgânicos, importantes para a luta de los oprimidos. Lo que avança Paulo Freire. Por exemplo, o conceito de Gramsci, de que optimismo de la voluntad e pessimismo de la razón, para nós outros freirianos é otimismo de la voluntad e realismo de la razón. La razón no tiene que ser obrigatoriamente pesimista, tiene que ser realista e, por lo tanto, estabelecer a reflexão sistemática permanente sobre a realidade. Lo que decía Paulo Freire, em outros termos, de maneira muito mais sencilla. Antes de ler os livros, antes de ler as classes, antes de ler qualquer coisa, há que ler o mundo,
críticamente, porque a leitura do mundo sostiene e precede a leitura da palavra. Este princípio fundamental para nós em las universidades. Por supuesto, se a universidade se alejou, se enajenou de la sociedade, há que retomar a universidade em suas instituições e reubicarla cerca de la sociedade, cerca de los segmentos que necessitam de la universidade ou de los intelectuales orgânicos que são formados por la universidade. Por lo tanto, se Paulo Freire fuera vivo, eu não tenho dúvidas que estaria reflexionando, escrevendo, investigando, trabalhando, militando em la universidade, para torná-la uma instituição de la transformação social. Nós outros estamos investigando em toda a América Latina as universidades populares. O que quer dizer isso? Porque esta vieja senhora, de quase um milênio, se distanciou, se diz? Se distanciou da sociedade, em todo o mundo. E em la universidade produzimos muito mais para nós mesmos, lermos, e por lo tanto a universidade radicalizou uma de suas tendências originais, que é a corporativização. A universidade nasceu no Ocidente sob duas inspirações. Uma inspiração corporativa, corporação de intelectuales, e uma inspiração universalista, universidade. E, a lo largo de los anos, de los siglos, ora predomina uma orientação, ora predomina outra orientação. Ou seja, a universidade é, em um momento, corporativista e, em outro momento, universalista. Pero, lamentavelmente, parece que ha predominado a primeira inspiração, corporativista. Mira, parece um problema menor, parece um problema metafísico, pero não é. Mira, em Brasil, eu vou dar exemplos de meu país. Os cursos de medicina de Brasil nada tem a ver com as políticas públicas de saúde do país. Parece algo impossível. E o esforço do país que estávamos desenvolvendo antes, eu não sei o que passará a partir do ano 2019, eu não sei, porque acabamos de desenvolver novas diretrizes de la formação médica no país, com o intento de fazer o matrimônio entre as agências formadoras de médicos e as agências formuladoras de políticas de saúde para o país. Este foi o intento. E houve uma revolução. Tuvimos que fazer uma revolução normativa, pero que não está totalmente implantada, porque houve reacções muito violentas em todo o país. E os médicos corporativamente se colocaram, se posicionaram, se ubicaram contra as diretrizes, porque queriam manter o espírito corporativo de um segmento dos mais importantes do país, que é de la saúde, porque a saúde em meu país está medicalizada e hospitalocêntrica. O que quero dizer com isto? Nós não temos um Ministério da Saúde.
Nós em Brasil temos um Ministério de la Moléstia, porque é um ministério que todo o tempo se ocupa seu tempo comprando remédios, medicamentos de los grandes laboratórios internacionais para tratar os síntomas de la saúde do país, ou de la moléstia do país. É um ministério de la moléstia. E não tem como sair de um círculo vicioso se não cambiamos as políticas de formação de recursos profissionais para a saúde da população. Então, é estratégico trabalhar em las universidades com novas perspectivas de formação, de acordo com o compromisso político do legado de Paulo Freire, que é o compromisso inarredável com os e las oprimidos e oprimidas. Bueno, eu queria dizer uma palavra solamente, Dante, porque você não me preparou sobre este tema, e eu vou improvisar agora sobre este tema. Que é a escola, seja de que grado seja, que trabalhe atentamente às necessidades de seu blanco, que são os estudantes. E mira, por supuesto, Chile e Brasil, eu não sei se outros países da América Latina estão vivendo os problemas que nós pensávamos que solamente os europeus los tendrían. Por exemplo, se você entra em um salão de classes de Portugal, é comum, em um país tão chiquito, encontrar 15 idiomas em mesmo salão de classes. Russos, sérvios, bósnios, herzegovinos, só para dizer algumas nacionalidades que estão chegando à Europa Ocidental e que suas origens em la Europa Oriental por problemas os mais variados, problemas econômicos, políticos, de la guerra, etc. E há pouco tempo me invitaram a ir a Portugal como resolver problemas de alfabetização, por exemplo, de estas pessoas em português, para que os imigrantes, para que trabalhem em Portugal com o domínio básico do idioma português. E me perguntavam se era possível trabalhar com os círculos de cultura que Paulo Freire ha pregonado e ha desenvolvido para trabalhar com os estudantes de tão diversas nacionalidades, identidades culturais, etc. Não se trata só de diversidade nacional, se trata também de diversidade social, porque chegam a Portugal, para manter o exemplo, chegam a Portugal doutores sérvios, pero não dominam o português, assim como chegam trabalhadores braçais, que não têm diplomas da Sérvia. Então, há diferenças sociais, intelectuais, em los salões de classe, que os maestros, os professores portugueses, alfabetizadores, não sabem o que fazer. Como resolver um problema como este? E me perguntavam se era possível desenvolver processos educacionais com bases em Paulo Freire, no Círculo de Cultura, para resolver problemas desta natureza. Eu não teria as respostas, porque
porque há que encontrá-las na prática. Uma outra pergunta, não resolvida por la investigação que é desenvolvida na universidade. E os niños de estas famílias de imigrantes que chegam em las escolas infantiles, é possível desenvolver círculo de cultura com niños? Porque o círculo de cultura que Paulo Freire ha desenvolvido em Brasil e em outros países de África era um trabalho exclusivo com adultos e que falavam o mesmo idioma. Então, en el aprendizaje del segundo idioma, é possível aplicar círculo de cultura? Quando o maestro ou a maestra e os estudantes não falam o mesmo idioma, como resolver, inclusive em términos meramente processuais, procedimentales, uma questão técnica como esta? E com os niños de las escolas infantiles, é possível aplicar o círculo de cultura? São perguntas muito importantes, estratégicas, que nós temos ou tendremos que desenvolver com nossas investigações. Mas, uma vez, a universidade é estratégica, porque se a universidade não desenvolve investigações como estas, quem las hará? Quem las hará? Não é possível pensar de outra maneira. Então, Paulo Freire parece estratégico e há que ter, como dizer, coragem, como? Coragem. Há que ter coragem. É feminino? Espanhol? Masculino? El coragem? Tudo. Esse é um problema idiomático muito sério, porque em português há coragem, é feminino. Não é? Então, há que ter el coragem de abandonar uma teoria quando esta teoria não logra resultados. Por lo tanto, a investigação da teoria freiriana, inclusive de problemas mais sencillos, como o problema de método, há que ser resolvido com investigações a partir de experiências. E, finalmente, a meu juízo, Paulo Freire é mais necessário agora do que há muitos anos. A ola neoconservadora que varre o mundo está a nos invitar, se a teoria freiriana, desenvolvida por Paulo Freire e seus seguidores, oferecem ferramentas para enfrentar o problema da ola. Não é uma ola, é um tsunami que varre todo o mundo. Eu posso estar enmarcado por lo que passamos em Brasília neste momento e exagerar algumas afirmações. Pero o que chama a atenção de nós em Brasil agora não é Bolsonaro, não é sua equipe, que é insólita, bizarra, rude, atrasada. A mulher que foi invitada para ustedes terem uma ideia que a mulher que foi invitada para o Ministério de la Mujer, de los Derechos Humanos, de los Derechos Indígenas, é uma pastora de uma igreja evangélica que solo habla gritando com a Bíblia em la mano.
histérica. E para todo, abre uma página da Bíblia, com os periodistas, com os educadores, com os jefes indígenas. Abre a Bíblia e grita. Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, ustedes... Só habla assim, não dá uma entrevista normal. É a ministra, futura ministra de los Derechos Humanos, e que dijo que conversará com o ministro de Educação para que se proíbam nas escolas a enseñança do evolucionismo, que todo deve ser de acordo com o criacionismo bíblico. Explicita isso assim, como estou dizendo, não estou exagerando nada. E mais, o ministro de Educação trabalhou comigo 18 anos. O futuro ministro de Educação. Eu desconfio com muitas pistas que é um agente de la CIA. Preciso dizer mais? É um colombiano que barrou em Brasil em los 80, em minha universidade. Eu era professor do departamento de História e barrou no departamento de Filosofia. Não sabemos como, porque não me acordo mais de seu concurso. Eu penso que não há feito concurso para ingressar em la docência superior em uma universidade federal pública, que era obrigatório o concurso, mesmo em la ditadura. E que de uma hora para outra este homem se quedou professor catedrático do Departamento de Filosofia da Universidade Federal em Minas Gerais. E o que passava em los ambientes da universidade é que era peligroso falar de política cerca de ele, porque ele era um agente do SNI, o Serviço Nacional de Inteligência do Exército, que se encargava de identificar os socialistas subversivos que deviam ir à cárcel. E durante toda a década, toda a ditadura, este homem, o que se dizia é que era o responsável por la prisão de vários amigos de nós. Era conectado, encargado do Departamento de Seguridade da Universidade. Eu não sei se vocês, durante a ditadura chilena, lo tiveram também. Durante a ditadura brasileira, cada universidade foi criado por el exército, um departamento de seguridade, que se encargava de los filtros ideológicos. E este homem estava involucrado com este departamento. E era o encargado de desenvolver uma disciplina que se chamava Estudos de Problemas Brasileiros em la universidade, que era o equivalente à educação moral e cívica obrigatória em las escolas primárias e secundárias de todo o país. E que era educação moral e cívica? Era passar a ideologia da segurança nacional, elaborada pelo War College dos Estados Unidos. Este homem, que será o ministro da Educação,
partir de enero, era y es, hasta hoy, el jefe de la Asociación de los Diplomados de la Escuela Superior de Guerra, que é um órgão criado em Brasil pela CIA a partir da War College dos Estados Unidos. Então, eu não estou de acordo com meus amigos do passado que diziam que este homem era um agente do SNI, do Serviço Nacional de Investigação. Eu desconfio que ele era e é um agente da CIA, encargado em Colômbia, em um núcleo que forma estes agentes internacionais e que desceu em meu país com uma missão estratégica. Por lo tanto, o problema é mais profundo, mais grave que podamos imaginar. Não é teoria da conspiração do império. O império jamais abandonará a América Latina. E os países estratégicos de América Latina, para seus laboratórios, é uma ilusão de nós, latino-americanos, imaginarmos que os Estados Unidos desistiram de América Latina. América Latina é eu não sei como dizer em castelhano, o quintal, como decimos em português, o terreno que... Como? O pátio traseiro do império. É importante, e muito importante, para manter as formas de capitalismo e de acumulação capitalista. Eu queria encerrar esta primeira intervenção com uma reflexão mais. Há uma ilusão de nós, analistas latino-americanos, em geral, há exceções, que, primeiro, a acumulação capitalista está profundamente conectada com regímenes liberales democráticos. E que a acumulação capitalista não há peligro de ditaduras fascistas, porque a acumulação capitalista se realiza com regímenes republicanos, burgueses, pero republicanos en el Estado de Derecho e en el Estado liberal democrático. Não é verdade. Não é verdade. A tendência estrutural do capitalismo é com a ditadura. Porque quando não é possível acumular com as leis democráticas, republicanas, se utiliza o recurso da ditadura. Lo que não pode quedar-se, lo que não pode parar, é a acumulação. Seja que regime político necessário, inclusive a ditadura, e como a tendência estrutural do sistema é com a desigualdade, é uma tendência estrutural, hace parte de sua natureza, é com a desigualdade, se é necessário abandonar os ideais democráticos burgueses, lo abandonarão em la primeira oportunidade, desde que a acumulação seja ameaçada. Esta é uma reflexão. E uma outra reflexão importante para nossos estudantes, não é, quando tratarmos das diferenças culturais, locais, diversidade de gênero, diversidade econômica, social, etc., política, que é uma outra provocação.
nosotros, que nos autoclassificamos como intelectuales de izquierda, tenemos que tener la humildad de reconocer que nuestras categorías analíticas están impotentes para comprender lo que está se passando. Mira, não estou preocupado com Bolsonaro, nem com sua equipe. Estou preocupado com a massa que votou em Bolsonaro. A teoria marxista de la lucha de classes não está dando conta de explicar uma juventude massiva apoiando um projeto como este. Em Brasil e em outros países. Pero ganhou com menos de la mitad de la población, pero ganó. Fue una victoria. E hoje, por la mañana, eu recordava teóricos como Wilhelm Reich, que no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque era um freudiano, psicoanalista, pero que havia aderido ao marxismo, alertou a los marxistas que suas categorias analíticas não estavam dando conta da análise política e que era necessário involucrar outras categorias de análise. Foi hostilizado por los marxistas por isto, porque alertou. E quando todos diziam, ou a maioria dizia, que o mundo caminaria para a esquerda, Reich foi a única voz que se levantou e disse, o mundo marchará para a direita. E escreveu um livro, uma obra muito importante que se chama Psicologia de Massas del Fascismo. Del fascismo. Bueno, vocês conhecem a história de Reich. Foi hostilizado de um lado e massacrado de outro. Foi à cárcel nos Estados Unidos e foi assassinado. E todo o seu laboratório foi incendiado por as autoridades da CIA, porque era para não deixar memória. Recomendo a leitura de a quem cabe analisar a situação política que estamos vivendo em Brasil, América Latina, em todo o mundo, a recorrer a outras categorias analíticas que as tradicionais, para compreender um fenômeno tão complexo como a adesão da juventude bem informada a um projeto que coloque no poder seus futuros algoces. Esto es el problema. Esto es la complejidad del problema. Personas que hicieron la campaña, personas que participaron del proceso político electoral y que eligieron sus futuros algoces. Esto es que es el más incomprensible para nuestras categorias clássicas que temos utilizado hasta este momento. Por lo tanto, a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, é fundamental. Paulo Freire é mais que fundamental, é estratégico em uma atuação intelectual ou política no mundo que estamos vivendo. É isto, uma provocação. Gracias. Primero, un agrado, un honor compartir esta mesa, este panel con el profesor Romao y también con Rodrigo Vera, que en este mundo de Chile me guió desde mis pasos, pero somos todos jóvenes, en todo caso. Bueno, la historia no se repite,
pero rima, como dicen también, ¿no? La historia no se repite, pero rima. Y hay procesos que tienen perfiles semejantes, pero por supuesto en contextos y en tiempos distintos, que hace que la lectura del mundo tenga siempre vigencia, por los contextos que se van renovando, a veces evolucionando, otros involucionando. Entonces yo creo que eso hace justamente que la lectura del mundo y la lectura crítica del mundo esté siempre también renovándose. Y a propósito de lo que decía el profesor Romao, estas cuestiones inexplicables con algunas categorías respecto de cómo jóvenes, población jóvenes, vota masivamente o mayoritariamente por propuestas como las de Bolsonaro, yo me preguntaba, ¿será que también la educación bancaria como proceso se da a nivel de la sociedad? En que estamos en una situación de adaptación acrítica y compramos o recibimos y nos sumamos a un discurso sin el análisis crítico que correspondería hacer, también desde la sociedad. Y los depósitos que hace la sociedad en nosotros son los del consumismo, el individualismo, entonces efectivamente puede explicarse desde esa perspectiva que poblaciones de jóvenes o incluso de pobres voten por proyectos que no los representan, pero es porque no los conocen críticamente o no se acercan críticamente a esas propuestas. Eso es lo primero que me mueve en este panel, que la historia no se repite pero rima y por lo tanto hay que estar pendientes siempre de procesos que tienen perfiles semejantes, pero también podemos aprender por lo tanto de la historia. Y lo segundo, que como sociedad tenemos también una suerte de pasividad o estamos anestesiados, ¿no?, por lo que la sociedad nos propone, nos regala, entre comillas, a través de las tarjetas de crédito, nos anestesiamos. Ahora, en particular, la invitación que me hizo Dante a reflexionar de esta provocación que hace el profesor Romao, y particularmente en este tema de seminario que es la inclusión y diversidad educativas, cómo abordar la escolarización, ya me provoca el problema, porque estamos en el título tensionados o reconociendo que la escolarización es la que debiera tensionar los procesos y no la cultura y la comunidad. Entonces, pensar en la inclusión y diversidad educativa como abordaje desde la escolarización de los estudiantes puede ser un punto de partida errado. Más bien sería cómo la escuela lee, en este caso, la lectura del mundo, cómo la escuela lee a las personas que tiene desde su cultura, desde su diversidad, y construye la escuela en este sentido no curricularmente, sino que comunitariamente. Entonces quiero proponer tres cosas en el minuto que me queda. Sobre todo pensando en los profesores que están acá de educación de personas adultas y jóvenes. Desde su origen y por naturaleza, la educación de personas jóvenes y adultas ha sido inclusiva y ha atendido justamente a la diversidad que no pudo atender la escuela, en términos regulares, formales. Y por lo tanto, me pregunto también, si ustedes quieren, desde una perspectiva del Estado, que en algún minuto tuve un rol en el ámbito del Estado, ¿qué más se le puede pedir a la educación de personas jóvenes y adultas respecto de inclusión y diversidad? O más bien la pregunta es, ¿qué se le puede dar? ¿Qué espacio se les puede dar a la educación de personas jóvenes y adultas para que desarrollen más aún la diversidad y esta perspectiva inclusiva que siempre han tenido? Hoy día incluso hay paradojas en nuestro sistema educacional. La educación de adultos ya no es de adultos, es de jóvenes y adultos. Y son jóvenes que el propio sistema expulsa. Y los jóvenes vuelven al mismo sistema, pero en la tarde o en la noche. Entonces es una contradicción, una paradoja. Por lo tanto, ¿qué más se le puede pedir a la educación de personas jóvenes y adultas respecto de inclusividad y de
aceptación o asumir la diversidad si es que no lo están haciendo, y lo hacen naturalmente. La pregunta, por lo tanto, sería, ¿qué se le puede dar a la educación de personas jóvenes y adultas para que se siga desarrollando? Y yo propongo 3 elementos. Un currículum abierto, pero en mis apuntes tengo un currículum muy abierto, con énfasis, bajo criterios generales, nacionales, que resguarden el derecho a la educación, como todos los sistemas educacionales del país, pero con determinación de objetivos de aprendizaje pertinentes a la diversidad que habita un determinado espacio, la multiculturalidad, la integración cultural y las expectativas e intereses de las personas que están en la escuela de personas jóvenes y adultas. Un currículum abierto que defina una calidad base para todos, pero por sobre eso, pertinencia y relevancia de lo que se enseña. Los círculos de cultura perfectamente podrían entonces hacerse carne definiendo el currículum de cada una de las escuelas de personas, de jóvenes y adultas en un determinado territorio, en una determinada comuna. Segundo aspecto, una gestión descentralizada de la educación de personas jóvenes y adultas, donde la comunidad educativa elige a quien puede guiar mejor el proyecto educativo que define la propia comunidad, y no al revés, en donde son los equipos directivos los que definen el proyecto educativo institucional que deben seguir las personas. Yo veo el sistema en este caso al revés. La comunidad levanta el proyecto y elige, por lo tanto, a quien mejor pudiera conducir ese proyecto. Los consejos escolares, que son una estructura que funciona en nuestras escuelas, en este caso serían en realidad consejos de gobierno, o podrían ser, perfectamente. Y esto no es tan lejano porque yo recuerdo, no sé si todos ustedes conocen, la experiencia de Educo en El Salvador, que es una experiencia justamente descentralizada, en donde las comunidades rurales, fundamentalmente, afectadas por la guerrilla, definen quiénes son los que enseñan en su comunidad. Y no lo hace el Estado central, que por lo demás está en crisis. Y un tercer elemento, un espacio integral en términos de la educación de personas jóvenes y adultas, en que coexista la educación formal con las necesidades formativas de la comunidad y especialmente con un carácter barrial, comunal. Es decir, abrir la escuela al resto de las comunidades sociales, políticas, culturales, artísticas que habitan en el territorio de la educación de personas jóvenes y adultas, para levantar desde allí efectivamente la pertinencia de lo que se enseña, y no desde un currículum muy rígido, con objetivos de aprendizaje que ven al promedio de la población y no ven los caracteres específicos o individuales. Hasta ahí esta intervención. Yo pensé que huías. Si hacemos una síntesis de la práctica pedagógica que nos propone Paulo Freire, es favorecer experiencias donde los sujetos se asuman como sujetos dialógicos, que crean y aprenden en la diferencia y en el respeto de esa diferencia y del otro. ¿Sí? Sujetos dialógicos que valoran y reconocen esa diferencia y ven en la diferencia las posibilidades de crear y aprender. Y eso implica respeto por el diferente. Yo creo que en ese planteamiento que Paulo Freire realiza a lo largo de su vida, da respuesta a la crisis
que estamos hoy día viviendo, cuando José Eustaquio señala que el neoliberalismo o el grado de desarrollo del capitalismo va a necesariamente superar esa democracia liberal, burguesa, y la va a convertir en dictadura. Yo creo que este planteamiento de sujetos dialógicos que respeten la diferencia, y de ahí la fuente de producción de conocimiento y de creación, Paulo Freire nos está proponiendo una democracia que no es una democracia liberal y no es tampoco una democracia colectiva, sino que es una democracia transindividual. Este planteamiento lo compartimos en Barranquilla. La democracia liberal parte de la base de que somos un conjunto de células individuales, con identidades individuales y autonomías individuales. Y yo creo que cuando Freire trabaja este concepto en pedagogía del oprimido y señala que el yo es yo en la medida de que el tú me reconozca y yo reconozca al tú que lo constituyo, nos está dando una base ontológica y ética cualitativamente distinta para pensar cuál es la democracia que el progresismo, la izquierda, le propone hoy día, en esta fase, al país. La democracia liberal, tú decías, precisamente burguesa, opresora, es decir, que concentradora del poder, ¿ya? Yo creo que no tiene ninguna contradicción con el neoliberalismo. Yo creo que Bolsonaro va a seguir navegando en una democracia liberal y, como Eustaquio señalaba, con mayoría electoral. Pero una cosa distinta que el progresismo plantea que la democracia que planteamos no es colectivismo, no es el dominio del Estado sobre el individuo, sino que es una cosa dialéctica, que no es individuo ni sociedad en opuesto, sino que es una entidad distinta que podemos denominar transindividual, donde sociedades e individuos no podemos imaginarlos independientemente entre sí, sino que constitutivos mutuamente de esta polaridad, y ahí entra con esta transindividualidad, esta dialecticidad de Paulo Freire, a decir, bueno, tenemos que tener una nueva ética, una nueva eticidad, y construir nuevas utopías con una construcción del hombre, de la humanidad, distinta a lo que hoy día hemos estado conviviendo. Yo creo que Paulo Freire, sin duda, valoró la democracia y planteó que la lucha revolucionaria tendría que ser democrática. Valoró como una eticidad de respeto, en la cual el oprimido no es que ocupe el lugar del opresor, sino que el oprimido absorbe al opresor y ambos creamos una realidad transindividual de mutuo respeto. Entonces vuelvo a la frase inicial de Paulo Freire. Sujetos dialógicos crean y aprenden en la diferencia y en su respeto del otro y de la diferencia. Y yo creo que eso es muy rico, es decir, que esa práctica pedagógica que nosotros logramos como maestros, que los estudiantes establezcan entre sí, es decir, descubran que se aprende junto a otro, mirando al mundo, respetándose, escuchándose, generando diálogos. Y ese diálogo dialógico, que significa yo no soy distinto a ti y lo que tú estás aportando es parte de mí. Tenemos una clave para pensar la práctica pedagógica y también un proyecto de sociedad donde
el neoliberalismo dialoga con la democracia liberal, pero creo que Paulo Freire nos inspira a decir, mire, no es la democracia liberal donde prima el individuo sobre la sociedad, ni tampoco propongo donde prime la sociedad sobre el individuo, sino que lo que propone Freire es individuo y sociedad son constitutivos de esta nueva eticidad que la práctica pedagógica nos invita a encarnar. Eso. Muy brevemente, porque me interesa también conocer y escuchar al profesor Romao a nivel de sus síntesis y lo que nos puede iluminar. Entonces yo muy brevemente voy a tomar algunas de las reflexiones o preguntas que ustedes hacen. En primer lugar, un concepto bien general. Nos tenemos que dar cuenta que en esta agradable tarde de 34 grados, la conversación ha sido densa, no por la temperatura, o por la alta temperatura. Ha sido densa y esto es, en mí opera como una receta, pero no sé si para ustedes, porque hemos hablado al mismo tiempo, integradamente, interrelacionadamente de educación, política, cultura, ideología y poder. Y en la escuela a veces solo hablamos de educación. O en la calle a veces solo hablamos de poder. Entonces, es una sola conversación. Es una sola conversación y yo creo que tenemos que hacer conciencia, efectivamente, que si hablamos de educación estamos hablando de política, cultura, ideología. Si hablamos de ideología hablamos de poder, hablamos de educación. Y eso creo que esa es una necesidad en las escuelas, en la conversación. Eso como concepto general. En particular, hace 2 días atrás, a esta hora, a esta misma hora, o 3 días, con un grupo de 100 profesores de educación de personas jóvenes y adultas, nos estábamos tomando un pisco sour como finalización de 2 cursos que hicimos con profesores. Uno sobre el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas desde una perspectiva sociocrítica y la otra sobre neurociencia, aplicada a la educación de personas jóvenes y adultas. En esa capacitación que duró 3 meses y que terminamos y celebramos el día viernes por la tarde, los profesores testimoniaron sobre su experiencia. Y recojo de los testimonios que se dieron ahí 3 elementos que aparecieron también como conclusión de un curso anterior, también con profesores de jóvenes y adultos. Y a ver si acaso en estos 3 elementos que voy a decir rápidamente no descubrimos algún tipo de estrategia de estas que son necesarias de implementar. 1. Un profesor decía que le interesa mucho hacer cursos de capacitación, etcétera, porque estamos desprovistos. Entonces me pregunto, creo que es la respuesta, ¿de qué estamos desprovistos? ¿Y qué es lo que tenemos? Cuando un profesor dice, las capacitaciones son buenas porque son herramientas, ya que estamos desprovistos de estrategias didácticas, estamos desprovistos de recursos, estamos desprovistos de discurso. ¿De qué estamos desprovistos? Yo creo que es un primer elemento para conversar en la escuela. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Y qué es lo que somos? Porque uno se reafirma en el yo y en el tú a propósito de identificarse. Segundo testimonio de un profesor. Respecto de las metodologías que se trabajaron en las capacitaciones, uno dice, me parece que esto no fue tan academicista, fue más un conversatorio, pensando en las prácticas, pero más bien reflexionando sobre las prácticas. Y ahí yo creo que hay otro criterio, reflexionar sobre las propias prácticas. Y esto no es la teoría, este es el discurso de profesores colegas como de ustedes. Y un tercer elemento que me parece trascendental. A propósito del impacto de las capacitaciones, un profesor dice, entonces, ese es el objetivo. Que yo, cuando vuelva en marzo al CEIA, o sea, haga una especie de inducción a mis colegas. Es decir, transferencia, sentirse ya no tan solo con el aprendizaje que obtuve, sino que sentirme con más fuerza, comillas, poder, para poder hacer innovaciones.
Sé que no estoy respondiendo a nivel de procedimientos y estrategias didácticas, pero creo que son criterios concretos, por lo demás, porque salen de la voz de los profesores. Yo creo que las preguntas quedan como preguntas y la respuesta es la búsqueda que ustedes tienen que desarrollar y nosotros vamos a desarrollar. Yo creo que pretender dar respuesta a las preguntas, primero no sería freireano. En el fondo, la respuesta es sigamos buscándola juntos y para eso uno algo dirá. Yo creo que es clave esta frase que tú rescatas no soy distinto a ti, tu aporte es parte de mí. En la práctica pedagógica uno puede decir que se juega en la mutua representación interna. En la mutua representación interna. Y ahí está el concepto de transindividualidad y ahí está el nuevo concepto de democracia que uno tiene que construir, que tenemos que construir. No somos sumatorias de individuos distintos. No somos, la autonomía no es la diferenciación, sino como decías también buscar lo común. ¿No? Entonces creo yo que la transformación que ofrece la educación es que los estudiantes transformen las mutuas representaciones internas que tienen con sus pares y con sus coetáneos, con sus interlocutores. Y eso se puede hacer de muchas maneras. A propósito de las situaciones de encierro que señalaba, me tocó estar el jueves en un encuentro sobre personas en situaciones de encierro, de adolescentes y jóvenes, y la reflexión era, ¿cómo lo hizo Mandela? 37 años preso y salir después de la cárcel y demostrando al mundo que era un ser superior. A mí me parece que eso también apunta mucho y yo creo que usted han dado esta tarde en su reflexión muchas claves. Y claves que además Pablo Freire rescata, que es la reflexividad sobre las maneras de pensar, sentir y de actuar. La reflexividad de cómo yo me represento a los otros y cómo me represento a mí mismo. La reflexividad sobre lo que he hecho y reflexividad de lo que estoy pensando hacer y que puedo hacer otra cosa. Es decir, creo que si nosotros favorecemos estos sujetos dialógicos, estas conversaciones dialógicas, estos diálogos, en que las personas se empiezan a reconocer en sí mismas y empiezan a descubrirse de que es más, viendo al otro como no solo como legítimo otro, sino como legítimo yo, es algo que nos ilumina todas las prácticas. Termino solamente diciendo que vi un video de que se ríen de Freire, no sé si es el futuro ministro, y cita una frase parecida a esa. El otro me constituye como yo y yo lo constituyo como otro. Y dice, mire las tonteras que dice Pablo Freire. ¿Quién entiende esto? Y yo creo que desde esa perspectiva no se puede entender, no se puede imaginar que nos sintamos al otro como parte de mí. Es decir, como parte de una mutua representación interna que nos constituye como tal. Entonces creo que ahí hay un elemento como para favorecer prácticas y en la medida de que nuestros alumnos pudieran imprimir reflexividad a sus mutuas representaciones internas, tenemos un sujeto que no solo se va a transformar a sí mismo, sino que va a transformar la sociedad. Muchas gracias. Una tempestad de ideas, muchas ideas muy interesantes. Yo empezaría por el fin.
O professor logrou fazer uma síntese. Nós, em estes minutos que estivemos juntos, discutimos, intentamos fazer provocações sobre cultura, educação, política, poder, ideologia. Parece uma tonteria para os liberais, porque eles não miram, não veem a dimensão política da atividade educativa. Então, é uma tonteria como quer a escola sem partido em Brasil, pero a escola sem partido, para defender-se, tem que tomar partido. Tem que fazer toda uma fundamentação ideológica para desideologizar, entre comillas. O que é mais enervante para eles é que tem que fazer reflexões políticas para tentar despolitizar o discurso educativo. E esta é a contradição profunda. Então, professor, eu penso, estou seguro que você ha sintetizado muito bem, que quando se habla de educação, não há como não falar de política. Quando se habla de relações humanas, toda relação humana, como dizia Paulo Freire, tem uma dimensão política. Inclusive a relação afetiva, né, del enamorado com a enamorada, tem uma dimensão política. Toda relação humana não logra ser relação humana sem esta dimensão política. E, por lo tanto, uma dimensão de poder. Uma relação de poder, mais poder, menos poder, poder igual. ¿No? Por lo tanto, não há como sair destas temáticas, destas dimensões. ¿No? E queria dizer que meu amigo Rodrigo Vera ha incorporado definitivamente o conceito de sujeto transindividual, que é mais que sujeto coletivo, é mais. O sujeto coletivo pode ser o somatório de nossas intervenções, forças, poderes, etc. Pero o sujeto transindividual mantém a relação dialéctica entre a persona, o indivíduo, e o coletivo. E, por lo tanto, é diferente. E me acordei de um princípio que fundamenta suas preocupações transindividuais. Ni en la gramática de los idiomas latinos, neolatinos, yo más tú não é igual a nós, nosotros. Não é igual. Nosotros é diferente de yo más tú. Gramaticalmente. E então, quer dizer, políticamente. ¿Sí? Este sujeto transindividual que você habla é o nosotros. E é interessante porque o idioma castelhano tem uma particularidade que não há em outros idiomas neolatinos, nem em português, nem em francês, nem em italiano, nem em outros idiomas. É só no castelhano. Porque nós, em português, é nós. Solamente nós. Em francês, é nous. E assim adelante. Pero em castelhano é nós outros. Que é uma boa solução idiomática para seu problema de superação do sujeito coletivo.
solo em castelhano. Bueno, eu queria dizer algo para os educadores de adultos. Mira, quando começamos o trabalho de educação de adultos em Brasil, teníamos um problema que eu não sei se vocês lo vivieron em Chile, que era a infantilização da educação de adultos. Porque a maioria dos professores, maestros, eram professores do sistema regular, formados por las universidades regulares, e que eram treinados a trabalhar com niños. E que aplicavam os mesmos métodos, metodologias e técnicas em la educação de adultos. Então, havia uma infantilização da educação de adultos. E mira, aqui me consta, solamente em América Latina chamamos a educação de adultos de educação de jovens e adultos. Em todo o mundo, em las conferências de educação de adultos, na Alemanha, a Declaração de Educação de Adultos de Hamburgo, e todas as declarações solo hablam de educação de adultos. EDA, não é? EJA. Em Brasília é EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu imagino que em Chile se passa lo mesmo. Bueno, que esto quiere decir que agora, em um movimento ao contrário, estamos, eu não sei como dizer em castelhano, estamos envelhecendo os viejos, envelhecendo a educação de jovens. Esse é o movimento contrário. ¿Sí? Há que reflexionar sobre esta realidade a partir da realidade, porque em América Latina se chama EJA, e não EDA. O que está passando? Mira, um amigo de nós, muito conhecido, muito amigo de Paulo Freire, um defensor de los oprimidos, brasileiro, exilado, que se chamava Darcy Ribeiro. Vocês o conhecem? Foi exilado em Uruguai, em Chile, escreveu sobre a universidade, a educação, foi ministro da Educação de Brasil, um antropólogo muito conhecido que defendia os indígenas. Darcy Ribeiro desenvolveu a seguinte teoria sobre educação de adultos. As escolas regulares é o mais grande celeiro, como se diz? Celeiro, onde se põe os granos, granadero. La escola regular é o mais grande granero de analfabetos. E, por lo tanto, não é perda de tempo aplicar recursos financeiros, esforços humanos em la educação de adultos. É como tentar secar hielo, porque alfabetizamos os adultos que saem do granero escolar regular e o granero se queda produzindo analfabetos. E, em la medida que consumimos os recursos em la educação de adultos, sacamos recursos de la educação, recursos humanos, materiais, financeiros, de la educação regular e continuaremos produzindo analfabetos.
Por lo tanto, há que parar com isto. Isso Darcy Ribeiro. Nenhum sentido em la educação de adultos. Há que tomar todos os recursos e aplicá-los em la escola regular. Bueno, especialmente em los países pobres, porque não há recursos para todo. Há desperdício, decía Darcy Ribeiro, com a educação de adultos. Desperdício de talentos, de esfuerzos, de recursos. Bueno, Darcy Ribeiro foi meu maestro, meu professor. Eu trabalhei com Darcy Ribeiro 5 anos, no Museu del Hombre, em defesa de los indígenas. E, na época, era um dos antropólogos mais importantes do mundo. Antropólogo de esquerda. E com uma teoria de educação de adultos que está escrita em um texto axial, R de Darcy, que se chama La Obviedade del Óbvio. Muito bem. Por esta época, com muito medo e respeito, escrevi um livro sobre a eutanásia pedagógica, que era o que propunha Darcy. Deja falecer, morir os adultos atuais, acabaremos com o analfabetismo em Brasil muito rapidamente, aplicando todos os recursos e melhorando a qualidade da escola regular. Pero, desculpe-me, há que fazer um sacrifício, a generação de adultos que nos desculpem, porque há que sacrificá-los. E a alfabetização do país será mais rápida, porque o analfabetismo está sempre de manos dadas com a pobreza, a hambre, a miséria. Morirão mais rápido e acabaremos com o analfabetismo se não permitimos que nasçam mais analfabetos na escola regular. Estamos, decía Darcy, atacando o síntoma, não as causas. E as causas estão no sistema de educação regular. Bueno, era uma proposta de eutanásia pedagógica. Sacrifica-se uma geração toda para lograr a alfabetização do país. Eu não quero desenvolver este raciocínio, claro, porque a eutanásia pedagógica é... Primeiro, eu sou contra a tese, com todo respeito a Darcy Ribeiro, e lo manifestei em vida ao próprio Darcy, minha oposição. Primeiro, porque não há em la história da humanidade solução para a alfabetização de niños sem a solução da alfabetização de adultos. Não há. Em la história da humanidade. Não há exemplos. Ou seja, a alfabetização de niños e niñas depende da alfabetização de seus padres. E uma outra dimensão muito importante. Houve uma investigação no Saara, na região subsaariana de África, em que cada ano de educação, de alfabetização de uma madre, significava 3 pontos menos em la mortalidade infantil. A cada ano de escolaridade, de la madre.
E, por lo tanto, em los países pobres, quando se alfabetiza um homem, se alfabetiza uma persona. E quando se alfabetiza uma mulher, se alfabetiza uma geração. Por lo tanto, é estratégico alfabetizar os adultos, especialmente as adultas. E mais, em meu país, a educação básica é um direito que chamamos em la Constituição brasileira, é um direito que a pessoa não tem o direito de renunciar a ele. É um direito indisponível. Está em la Constituição. E, por lo tanto, este direito não pode ser renunciado ni por la persona que é analfabeta. Bueno. Entonces, eu sou contra a eutanásia pedagógica. ¿Sí? Pero, mesmo que tenhamos jovens em los salões de classe, a educação de adultos queda sendo educação de adultos, por seus conteúdos, por suas metodologias e por suas técnicas e procedimentos. Se é adequado para os jovens, que cada vez mais jovens estão chegando a los salões de classes de adultos, é um problema que eu não tenho resposta agora. As singularidades de educação de adultos quer dizer que o manejo pedagógico, a concepção pedagógica, qualquer que seja a concepção, é uma concepção para adultos. Esta é a singularidade. Bueno, se nós em América Latina agora temos mais jovens em los salões de classe, isto significa que o sistema regular está expulsando os jovens, não tem como manejar com eles. Então, tendremos que rever o conceito de educação de adultos na América Latina, todo o conceito. E de substituir, porque o sítio de los jóvenes é a escola. Não é outro sítio. Os jóvenes têm que estar na escola. Então, o que há que cambiar é a escola. A proposta de Paulo Freire e de Darcy Ribeiro, que neste sentido têm razão. Darcy tinha razão. Nós temos que manter os jovens na escola, mas em uma outra escola. Porque não é possível fazer esta confusão, que temos uma escola para adultos, que é necessária para adultos, sim? E agora não sabemos se é escola para jovens ou para adultos. Bueno, outro problema que me chamou a atenção, e eu termino com isto. Dois problemas. Em primeiro lugar, é o conceito de temas transversales. Esto é uma contrafação espanhola. Paulo Freire criou uma solução para isso, que é um conceito muito mais rico, muito mais precioso, muito mais esquisito, que é o conceito de tema generador. Os temas são generadores, não há transversalidade no currículo. E por que nasceu este término? ¿Por qué nació esta expresión tan ambigua, tan
confusa. Me desculpe. ¿Por qué? Lo que pasó fue esto. Los españoles no comprendieron con mucha seguridad el concepto de tema generador. Entonces intentaron reinventarlo. Y reinventaron. Y le pusieron el nombre temas transversales. Bueno, ningún problema. Hay que reinventar, decía Paulo Freire. Pero reinventaron muy malamente. ¿Por qué? Porque los temas transversales son predados. Y en una concepción curricular freiriana no hay componentes preconcebidos, son construidos en el diálogo con los estudiantes. Nosotros, freirianos, somos acusados de que nosotros, las escuelas freirianas no tienen currículo. No es verdad. Las escuelas freirianas no tienen currículos preestablecidos. Los currículos son generados en la alfabetización con las palabras generadoras, que resultan de investigaciones transindividuales entre profesores y estudiantes de la realidad, con una lectura crítica del mundo. Y mira, yo voy a quedarme de pie porque estoy viejo, si no me quedaré sentado hasta mañana. Y mira, cuando los españoles crearon los temas transversales, establecieron fijamente los temas transversales. Y Brasil contrató la consultoría de los españoles y reimportó la contrafación freiriana en sus directrices curriculares. Mira que paradoja. Entonces, tenemos en Brasil diretrizes curriculares que tienen un capítulo muy grande llamado temas transversales. Pero todos predados. El tema de la sexualidad, el tema de los derechos humanos, el tema esto es, son temas generadores. Y el importante es lo que destacaron los dos profesores aquí. Los temas generadores son generados en la investigación conjunta transindividual de los profesores con los estudiantes. E não há necessidade de ficar pregonando, de se quedar pregonando respeito às diferenças, à diversidade. Por quê? Si esto es hecho en la composición del currículo, será respetado automáticamente, históricamente, la diversidad, porque la diversidad nace de la construcción conjunta transindividual del currículo. Yo no sé si esto me parece muy importante en la teoría freiriana, que es el cambio del paradigma tradicional. El currículo tiene que ser construido en un proceso dialógico, como ustedes destacaron todo el tiempo. El currículo en su sentido estricto de matriz curricular, o en el sentido amplio de todos los procedimentos que ocurren en el proceso educativo y pedagógico. ¿Sí? Entonces, yo quería subrayar esto, que está implícito en todo lo que fue discutido, pero que hay que sintetizar y que es una diferencia fundamental de la pedagogía freiriana
en la educación de adultos o de cualquier tipo de educación. ¿Sí? Gracias.